Ora viva, Perspectivas de Novo, meu nome é Oliveira Dias e hoje contamos com um convidado de quem eu tenho uma muito boa impressão. Há uns anos a esta parte que este nosso convidado é uma voz firme na sociedade portuguesa, é uma voz que incomoda muita gente, interesses instalados, mas é uma voz que se debate sempre pela justiça e pelos direitos das pessoas. Foi bastonário da Ordem dos Advogados e recentemente lançou uma iniciativa que se julgava até nem haver espaço para iniciativas deste género, que é uma iniciativa partidária. É fundador de um novo partido, está à espera de, enfim, que se formalizem ou que se concretizem as formalidades burocráticas para a existência legal desse partido e lançaste um jogo partidário, uma vez que sabemos que em Portugal os partidos ainda têm um monopólio de algumas candidaturas, designadamente em matérias de órgãos legislativos, e Marinho Pinto é o convidado que aqui temos hoje. Atualmente é deputado europeu, em Bruxelas, e está aqui hoje connosco para nos falar um pouco deste novo partido. A título de introdução, dizer o seguinte: os movimentos cívicos têm sido uma experiência neste país, em alguns casos bem-sucedida, noutros casos não tão bem-sucedida quanto isso. Odivelas é um exemplo disso. Odivelas, que há coisa de 15 ou 16 anos, se não me falha a memória, 16 anos, nasceu por força da alavancagem do movimento Odivelas a Conselho, um movimento cívico que se pôs à parte dos partidos, de modo a conseguir levar a bom porto a sua missão. Mas os movimentos cívicos têm um problema, nascem para um determinado objetivo e depois atingido o objetivo, acabam por se extinguir, foi o caso do MOC. Os partidos não, esses continuam e têm a possibilidade de, nos vários patamares, de poder nos apresentarem projetos, não só projetos locais, projetos regionais e, sobretudo, projetos nacionais. Marinho Pinto, como é que nasce esta iniciativa? Qual foi o clique para avançar para um caminho, ia dizer tortuoso, mas muito simpaticamente, um caminho partidário, digamos, este caminho que vai ter que fazer daqui para a frente? Muito boa tarde. Bom, tem duas ordens de razões. Uma de prévia, digamos, um geral, que é a convicção e a constatação de que em Portugal não é possível mudar nada de essencial sem ser através da política, sem ser através da democracia, se quisermos, da democracia parlamentar, sem ser através do Parlamento, das leis que o Parlamento pode fazer. A segunda razão, mais direta, se quiser, mais próxima, que me leva a lançar as bases para fundar este partido, foi a impossibilidade de fazer a transformação naquele partido pelo qual me candidatei ao Parlamento Europeu, que é um partido de um grupo de amigos de Lisboa, 4 ou 5 pessoas de Lisboa, que utilizam o partido para si próprios, para os seus familiares, e não quiseram fazer a mudança que é necessário fazer, ou seja, criar um partido de âmbito nacional, com expressão e com ligação a todo o território nacional. E, portanto, lançamos as bases, não foi só eu, fui eu e um conjunto de pessoas que me acompanhou nessas eleições, algumas das quais já me acompanhavam há vários anos, e lançamos as bases de um partido que é, essencialmente, um partido democrático inspirado nos valores da República, nos valores republicanos, dentro desta ideia. Nós somos democratas e republicanos. É certo que há outros democratas que não são republicanos e há outros republicanos que não são democratas. Nós somos as duas coisas, democratas e republicanos. É em democracia que se resolvem os problemas coletivos e a melhor maneira de realizar o ideal coletivo é através dos valores da República. Não quer dizer que não haja regimes políticos não republicanos, nomeadamente monárquicos, que não sejam democratas, mas só são verdadeiramente democratas na medida em que assimilaram princípios republicanos. O princípio respeito pela vontade popular, que não é um princípio monárquico, tradicionalmente o monarca responde perante Deus e não perante o povo na monarquia existe para aclamar o soberano e não para o controlar. E, portanto, nós achamos que devemos recuperar nesta fase da nossa vida política, recuperar os valores básicos da República. Doutor, deixe-me só interromper para lhe perguntar o seguinte.
não receia afastar os monárquicos que até simpatizem com os ideais do PDR, mas que se sintam de alguma forma excluídos? Recebê-los-emos de braços abertos se eles forem democratas e aceitarem os princípios da liberdade, da transparência, do controlo popular do poder político. Recebê-los-emos de braços abertos e, aliás, há alguns monárquicos que nos apoiam, sem prescindir das suas convicções acerca da superioridade que eles sentem e afirmam de um rei sobre o Presidente da República. Eu afirmo a superioridade de um Presidente da República sobre um rei. Afirmo a superioridade de um regime cujo seu representante máximo seja escolhido pelo povo, em vez de um regime cujo seu representante máximo seja hereditário, pertença, seja aos filhos, netos, descendentes daqueles que em dado momento chegaram à representação máxima do Estado. Muito bem, como eu disse, o monopólio do poder legislativo está nas mãos dos partidos. Vê com alguma simpatia ou não que se abra a possibilidade de um cidadão poder ser candidato a um órgão legislativo, seja aqui no continente, seja nas ilhas, sem que para isso precise do chapéu de chuva de um partido? Nós entendemos que a democracia se pode se expressar por duas vias. A democracia representativa, mediante a qual os cidadãos escolhem os seus representantes num órgão genuinamente representativo do país, é a democracia que tem vigorado em Portugal, e uma democracia participativa, ou seja, em que o poder é exercido quase diretamente pelo povo, sem mediação de representação. É o que acontece, nomeadamente, nos referendos, com o recurso aos referendos, com o chamamento do povo a pronunciar-se sobre questões políticas concretas, sem necessidade sem a mediação de representantes. Nós entendemos que ambas as formas de democracia têm virtualidades que não estão devidamente exploradas. A democracia representativa tem exercido o monopólio da democracia em Portugal, tem tido o monopólio da democracia, mas nós afirmamos que ela não esgota as virtualidades da democracia. Por isso dizemos, é necessário comprimir um pouco o âmbito e extensão da democracia representativa para que possa intervir a democracia participativa. Ou seja, não optamos por uma com o aniquilamento da outra, optamos pelas duas formas de democracia. Para isso, o que é que propomos? Iremos propor e iremos trabalhar politicamente para isso. Que metade dos deputados da Assembleia da República seja eleito em listas apresentadas pelos partidos políticos e sejam eleitos pelo método proporcional e representativo, o método D'Hondt, através de num círculo único nacional, como acontece hoje com o Parlamento Europeu. A outra metade dos deputados da Assembleia da República seja eleita através de círculos uninominais, unipessoais, onde se podem candidatar não só os candidatos dos partidos, mas qualquer cidadão que queira contribuir, que ache que está em condições de poder contribuir, dar um contributo para a solução dos problemas coletivos, para o debate político, para a valorização da vida política. E, portanto, qualquer cidadão. E aí, o que é eleito é um deputado pelo sistema maioritário, ou seja, o deputado mais votado é eleito. Aquele que não tiver a maioria absoluta na primeira volta, haverá uma segunda volta entre os dois mais votados. Qual é a consequência deste modelo? Este modelo faz com que haja efetivamente um compromisso entre o eleito e os eleitores. Porque esse deputado passa a ser responsabilizado e passa a ter proximidade e passa a ter um compromisso, é com quem o elegeu. Ele candidatou-se, seja de um partido ou não, e o eleitorado. Ele, portanto, responde perante o eleitorado. O método representativo tradicional que está em vigor, o que é que acontece com esse método? Acontece que uma pessoa, depois de eleita deputado, não tem qualquer compromisso com quem o elegeu, mas sim com quem o escolheu como candidato. Porque senão, na próxima vez, não é candidato. E isto quebra um vínculo de cidadania e um vínculo político que deve existir entre os eleitos e os eleitores. Nós vemos os seus deputados, uma vez eleitos, tratam da vida deles ou do partido deles. E só voltam a interessar-se pelos eleitores nas próximas eleições. Se, porventura, algum deputado for mais além na intensificação dos laços com os eleitores, o partido vem logo que é isso. Você está... E da próxima vez já não é candidato, como tem acontecido dezenas e dezenas de vezes em todos os partidos. Candidatos que são escolhidos porque não agradaram às direções do partido, porque ousaram, muitos deles,
querer e manter laços efetivos, vínculos efetivos com o eleitorado. Ora bom, nós achamos que um Parlamento constituído por estas duas vias democráticas será um Parlamento mais forte, um Parlamento com maiores responsabilidades e um Parlamento mais apto aos debates e às soluções políticas que o país precisa. E será necessário mexer nos 200, no número de deputados que temos? Ora bem, eu penso que o número atualmente existente é um número razoável. Não há e poderá haver alguma demagogia quando se diz. Porquê? Porque hoje, tanto faz lá ter aqueles deputados como ter o líder, é quase como numa assembleia de uma sociedade anónima. Eu tenho tantas ações, tenho tantos votos. Eu tenho tantos deputados, tenho tantos votos. Às vezes nem lá estão e contam-se como se estivesse. PCP, Bloco de Esquerda, PS, PSD, CDS, às vezes nem lá estão todos, mas contam o número todo. Portanto, isso... mas penso que o essencial era que uma parte dos deputados tivesse esse vínculo com os eleitores, fosse efetivamente livre das direções partidárias. Eu admito que acho que não é um imperativo, não é uma urgência, não é sequer uma necessidade atualmente, poderá ser uma necessidade com a eventual criação de uma segunda Câmara Parlamentar. Uma segunda Câmara, um Parlamento bicamarário, em que temos a Assembleia da República e depois um Senado. Com um número menor de membros, 50, 60 membros, seria suficiente, 2/3 dos quais seriam eleitos em contraciclo com a Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República é eleita este ano, em 2017 seria eleito o Senado. E 1/3 dos membros do Senado seriam, digamos, 1/3 ou 1/4, seriam, digamos, membros vitalícios. Seriam figuras da República, da democracia portuguesa, que se notabilizaram pela sua dimensão cívica e política. Eu vejo hoje figuras como o professor Adriano Moreira, o professor Freitas do Amaral, muitas pessoas, António Capucho, Mário Soares, Sampaio, General Lianes, enfim, os antigos presidentes da República, os antigos presidentes da Assembleia da República, outras figuras que souberam ter um caminho de dignidade pessoal e política que os catapultou, digamos assim, naturalmente ao estatuto de senadores da República. E, portanto, poderíamos ter uma segunda Câmara que passaria essa segunda Câmara a desempenhar parte das funções que hoje são atribuídas a um tribunal. Parte das funções políticas que hoje são atribuídas ao Tribunal Constitucional, como seja a fiscalização preventiva e abstrata das leis da República. Os tribunais devem fazer a fiscalização da conformidade constitucional das leis no plano concreto, quando tal lhes é pedido pelos cidadãos nos processos que correm em tribunal. Não uma fiscalização prévia e abstrata, porque isso é uma decisão política. Isso é um ato eminentemente político e deve ser conferido não a um órgão judicial, mas a um órgão político, que seria, neste caso, um Senado, e um Senado que só muito circunstancialmente poderia estar em conjugação, cuja maioria poderia estar em conjugação com a maioria parlamentar. Portanto, quando um número determinado de deputados na Assembleia da República suscitasse a intervenção do Senado para esta lei, poderia fazê-lo. Não só o número de deputados, mas as figuras que hoje o podem fazer, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Provedor de Justiça, e eu posso acrescentar, acho que o bastonário da Ordem dos Advogados no futuro deve ter a possibilidade de suscitar a fiscalização abstrata da constitucionalidade das leis, justamente porque ele é presidente de uma instituição, a Ordem dos Advogados, cuja primeira atribuição legal, por lei da Assembleia da República, é a defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nessa medida, o bastonário ou bastonária da Ordem dos Advogados deveria ter essa possibilidade. Mas isso são questões de futuro. Para já, ficaria apenas esta ideia. Não há redução do número de deputados, não é urgente, porque não são demasiados, representam o país. Necessidade de uma segunda Câmara Parlamentar a conseguir, por consenso com todas as forças políticas, retirar ao Tribunal Constitucional as funções políticas de veto das leis da Assembleia da República,
constituição, portanto, de um Senado, e aí sim, então, poder-se reduzir o número de deputados para, enfim, abaixo de 200. Muito bem. Então isso agora conduz-nos a uma outra questão, que também é muito falada, que é uma restrição que só existe neste momento para o Presidente da República e para os eleitos locais, para os presidentes executivos locais, que é a limitação de mandatos. Os deputados devem ter limitação, devem ser limitados. Devemos limitar os mandatos. Numa república, e por isso nós reafirmamos o valor republicano da temporariedade dos mandatos e da limitação do número de mandatos. Nenhum mandato político, nenhuma pessoa pode estar a ser eleita indefinidamente para mandato político, porque isso favorece a criação de clientelas, do caciquismo, favorece formas mais ou menos evidentes, mais ou menos explícitas de degenerescência da própria democracia. O essencial da República é a renovação, é a mudança, é o exercício temporário do poder, é o exercício temporário de cargos públicos, de funções públicas. Nós devemos evitar, evitando-se dessa forma, ou contribuindo para evitar, aquilo que é um fator, um grande fator de degenerescência da própria democracia, que é o carreirismo político. O carreirismo em política. E, portanto, nós pugnaremos por isso. Limitação. Os presidentes, hoje já temos os próprios presidentes da Câmara, os presidentes de junta, todos os deputados, enquanto órgão, devem também ter um número de mandatos limitado. Admito que possa ser maior que o número de mandatos do Presidente da República, são 2, mas que possa ser 3 mandatos para os presidentes das câmaras, para os presidentes das câmaras. Eu, aliás, até lhe digo que deveríamos adotar para a constituição dos órgãos executivos das câmaras municipais o mesmo método que é adotado para a formação do Governo na República. Que é termos a Assembleia... Pronto, então é assim, é a Assembleia Municipal, o partido mais votado na Assembleia Municipal é chamado pelo Presidente da Assembleia Municipal a formar governo, ou forma o Executivo Camarário, e esse Executivo subsistirá com o apoio da Assembleia. Portanto, reproduzir à escala municipal aquilo que é utilizado, enfim, bem ou mal, mas que é utilizado à escala nacional nas relações... É um pouco aquilo que acontece ao nível da freguesia, em que só o Presidente é que tem garantida, ganhando a lista mais votada, o Presidente está garantido como Presidente, mas todos os outros emanam da própria Assembleia, na primeira reunião que fazem. Eu também sou... Aliás, porque isto evitaria uma situação que, enfim, há quem goste, e eu particularmente não gosto, que é ter um órgão executivo com a sua própria oposição lá dentro, no órgão executivo. Isso é absolutamente incongruente. Como é que... Eu imagino, eu tenho um governo e tenho uns ministros da oposição que estão lá para me fazer oposição. Bom, não faço ideia. Agora, isto tem que se criar mecanismos de efetivo escrutínio da atividade municipal. Não é com os poderes todos que hoje têm e com a opacidade que hoje existe. Tem que se criar mecanismos efetivos de transparência e de escrutínio. As moções de confiança... Na Assembleia Municipal. Enfim, na Assembleia Municipal tinham que ter consequências e não são hoje, que são meras figuras. Uma moção de desconfiança demite o Executivo Camarário, como na Assembleia da República demitem o Governo. Aliás, comentávamos em off, comentava consigo que há um município que tem o Executivo Municipal, portanto o Presidente é minoritário, ele e a qual foi eleito, e a oposição é maioritária, e portanto ele estará sempre na corda bamba. Sim, será assim. Claro. Portanto, isto são medidas que devem ser efetuadas. Hoje não são, porque o interesse dos partidos, não o interesse das populações, mas os interesses dos partidos e das clientelas que os próprios partidos criaram no seu interior e à sua volta, não permitem determinado tipo de mudanças, porque afeta os seus interesses, afeta, enfim, muito. São um conjunto de mudanças, aquelas que eu acabo aqui de dizer, para os nossos espectadores, que impõem necessariamente mexidas constitucionais. Claro. E não é fácil conseguir os 2 terços. Pois não. Eu já nem me recordo, não devia dizer isto, mas já nem me recordo quando foi a última revisão constitucional. Porque sei que da parte dos partidos maioritários, uns têm um interesse, outros têm outro interesse, não é necessariamente igual ao dos... ou da contraparte, e fica difícil fazer uma revisão constitucional neste contexto. É uma mudança, são mudanças, aquelas que aqui acaba de expor, que
têm muito caminho para fazer pela frente. É assim, nós apresentamos dois tipos, as nossas propostas têm, ao nível da sua execuibilidade, duas, digamos assim, dividem-se em duas categorias. Umas que se podem realizar com meras leis da Assembleia da República, aprovadas maioritariamente na Assembleia da República. Essas podiam avançar. As outras são leis que é a Assembleia da República que faz a revisão constitucional e exige uma maioria qualificada de 2/3 e, portanto, teria que necessariamente se constituir as maiorias, a vontade política para formar essas maiorias e fazer essas alterações e haver acordo quanto a essas alterações. De facto, é urgente e quanto mais se atrasa, mais essa urgência se torna intensa. Rever a Constituição, na Justiça, no sistema eleitoral, em vários. E, portanto, é preciso fazer reformas urgentes no país e que, quanto mais tarde se fizerem, maior são os danos para a sociedade, para o povo português e para as instituições democráticas. E por isso eu estou convencido que, havendo sinais da parte do povo português, da parte dos eleitores, nas próximas eleições, que seja um cartão amarelo, seja mesmo um cartão vermelho a certos partidos políticos, que se cria uma dinâmica que vai favorecer os consensos a seguir. Os consensos para as transformações. Se não for logo a seguir, não demorará muito até que se formem as maiorias para rever a Constituição da República, não para rasgar a Constituição da República, não para a inutilizar, mas a Constituição da República não é uma vaca sagrada que deva estar eternamente, elas têm que acompanhar as mudanças da sociedade e quanto mais se acompanha, quanto mais se adapta às mudanças, melhor se realiza historicamente. E, portanto... Doutor, eu não gosto muito de falar em cenários, mas não resisto a colocar esta questão em cima da mesa, até porque ainda não vi ninguém fazer, dos outros colegas, dos outros órgãos de comunicação social, até fazem sondagens, e há nomes que não metem nas sondagens, não sei porquê, se calhar é para não dar publicidade, mas... vamos imaginar que nas próximas eleições legislativas que estão aí à porta, nenhum dos partidos, daquilo que se comumente começou a chamar como os partidos do arco do poder, consegue uma maioria absoluta. Ora, serão os partidos que não fazem parte desse arco vão fazer de charneiro, isto é, vão desequilibrar a balança para um ou para o outro sentido. Ora, o PDR, estando a jogo, estamos a aguardar que o Tribunal Constitucional complete ou concretize ou finalize, digamos, o processo burocrático para que o PDR possa começar a funcionar na cena partidária portuguesa, pode fazer a diferença, ou não. Podendo fazer a diferença, e não querendo aqui discutir cenários, não queria pôr-lhe essa batata em cima da mesa, mas é uma questão que se coloca. Não havendo maiorias, se PS, PSD, CDS não se entenderem, como eu presumo que não se venham a entender, os outros partidos ficam um bocado colocados à margem, como seja o Bloco, que qualquer dia não passa de uma mera curiosidade partidária, e o PCP, que cristalizou no tempo e, portanto, as evoluções ali também não são do modo a que possam ser convidados a ingressar as soluções de futuro para o país. O PDR, se for chamado a fazer a diferença, falo-á? Nós, e sempre já o disse e repito aqui, com muito prazer, nós a isso respondo com duas proposições. A primeira é de que não seremos muleta de ninguém. A segunda é de que estaremos disponíveis para resolver problemas do povo português, para resolver problemas do país. Estaremos abertos a coligações, se os resultados assim o possibilitarem, não para arranjar lugares para os nossos militantes, os nossos simpatizantes ou os nossos dirigentes, mas para resolver os problemas do país. Não é uma coligação como as que tem havido e como, sobretudo, desde 2011 em Portugal, que é uma coligação mais para repartir os lugares bem remunerados e com poder e com prestígio na administração pública ou nas empresas públicas, e penso que é isso até que mantém os dois partidos no poder, unidos. Não é para isso, é em torno de políticas concretas. E se algum dos partidos
quiser efetivamente resolver os problemas do país, quiser efetivamente fazer mudanças na administração, transparência, mais honestidade na política, combate à corrupção, ao tráfico de influências, à criminalidade económica, regulação do sistema financeiro, regulação das insuficiências ou dos excessos do mercado. Se estiver aberto a isso, estaremos abertos à cooperação. Se não estiver, arranjarão outros que não o PDR. Nós continuaremos a fazer a nossa pedagogia política, a pedagogia da liberdade, a pedagogia da justiça, a pedagogia da solidariedade, a pedagogia da transparência, da combate à corrupção, etc. Continuaremos porque, em democracia, é tanto útil ao regime e ao povo no poder como fora dele. E, portanto, nós... Digamos que não se excluem de um processo. Não nos excluímos por princípio, nem é esse o nosso objetivo central. Não seremos muleta de ninguém em troca de alguns pratos de lentilhas ou de alguns banquetes, se quiser. Como aconteceu com outros e está a acontecer agora já com alguns partidos. A certa extrema-esquerda, eles até já fazem fila para se oferecer àqueles que pensam que vão ganhar as eleições. Já estão a negociar governos e lugares e distribuição de benesses antes até das eleições. Nós não. Nós, antes das eleições, não faremos coligação com ninguém, enquanto partido. Muito bem. Depois das eleições estaremos abertos, se houver, da parte de outros partidos, vontade política de contribuir para a resolução dos problemas nacionais. Não para arranjar lugares para os militantes ou os clientes dos partidos. Doutor, se tivesse que eleger, falou-me de uma série de preocupações que tem para o país, se tivesse que eleger digamos que um problema mais importante, se é que há algum problema mais importante, para mim são todos importantes. Há muitos problemas. O problema mais importante que eu hoje vejo, que é ele próprio fonte de muitos problemas secundários, é a dívida pública portuguesa. É a dívida pública portuguesa. Impagável. As dívidas têm que ser pagas, têm que ser pagáveis. E aqui nós temos duas opções. Eu sou advogado, como sabe, andei pelo tribunal de dezenas de anos e fiz dezenas ou centenas de transações em ações de cobranças de dívida. E aquilo que se pretendia, ora patrocinando devedores, a maioria das vezes patrocinando credores. Eu era advogado de algumas empresas que cobravam, que tinham muitas dívidas a cobrar e que eu fui cobrando ao longo dos tempos. E havia dívidas que se podiam cobrar em 2 ou 3 meses, outras que em 4 ou 5 anos. Muito bem. E, portanto, todas as negociações para cobrar uma dívida andavam à volta destes 2 itens. Número de prestações e taxa de juro. Hoje chegámos a perdoar juros. Em nome de clientes, com autorização de clientes, chegámos a perdoar juros para obter o pagamento, porque se de facto entre receber uma parte da dívida ou não receber nada, era preferível receber uma parte. Neste caso, quando se trata de um Estado, as coisas não se põem exatamente assim, mas digamos que o paradigma é semelhante. Nós temos que fazer uma opção, e temos que a fazer em consciência e de forma muito honesta. As dívidas são para pagar. E nenhum devedor está em condições de dizer não pago. Se não paga, vai à bancarrota, e isso então é pior para o povo, para o país e para todos. E é impossível fazê-lo no quadro atual da União Europeia, tinha que sair da Zona Económica e até se calhar da própria União. Agora, nós podemos escolher a parte mais elevada dos sacrifícios. Quem é que a vai pagar? Somos nós ou são os nossos filhos e os nossos netos e os nossos descendentes? Quem é que vai pagar? Eu acho que, enfim, uma questão de justiça, nós devemos perguntar-nos, é justo deixar para os vindouros os encargos das dívidas com despesas de que nós beneficiamos? Bom, nós temos que ser honestos connosco próprio. Agora, temos também que pedir responsabilidades a quem fez esta ideia, porque muito deste dinheiro não foi em benefício do país, não foi em benefício do povo, foi em benefício de interesses golosos clandestinos, foi em benefício de grupos privados. Foram verdadeiros roubos ao património público, foram verdadeiros atos de gestão danosa em nome do povo português. E temos que pedir responsabilidades a quem praticou esses atos. Não podemos varrer tudo isso para debaixo do tapete, numa espécie de o que lá vai, lá vai. Não. Não. Temos que saber
Porquê é que se gastou isso? Portugal gastou quantias enormes de dinheiro. Só da União Europeia vieram fundos absolutamente... E foram, muitos deles, nas areias da corrupção, na compra de fidelidades políticas, em eleitoralismos. Não foram todos esses fundos, se calhar nem a maioria desses fundos foi utilizados para os fins para que haviam sido concedidos a Portugal. E, portanto, era criar as bases de uma economia sólida, saudável e competitiva. E hoje nós vemos como estamos. Nós vemos que não estamos. Portanto, é preciso também responsabilizar não só quem malbaratou esses fundos, mas também quem os entregou a essas elites, às nossas elites, e não escrutinou o uso desse dinheiro. Porque, ainda há dias, um deputado nórdico no Parlamento Europeu acusava, sim, mas vocês receberam muito dinheiro e foi mal gasto. Sim, foi mal gasto, porque vocês não escolheram as pessoas adequadas a quem entregaram, vocês entregaram-nos aos primeiros. A Europa entregou aos primeiros. E não foi ao povo português. Hoje vocês estão prontos a pedir responsabilidades ao povo e a obrigar o povo português a medidas de austeridade violentíssimas para suportar os custos de elites. A quem vocês entregaram dinheiro sem vigiar os seus gastos, sem verificarem se eles eram gastos nos fins para que havia sido ou não. E eles calaram-se, eles não têm resposta para isto, porque a União Europeia também tem responsabilidades. Era este o ponto que eu também ia focar, é que a supervisão por parte da União Europeia também não houve. E é evidente que tem que haver controlo dos gastos públicos. E não podemos ter um Parlamento que seja uma mera correia de transmissão do Governo. Porque isto leva a isto. O Governo gasta o que quer porque tem sempre os súbditos no Parlamento que aprovam as medidas e os orçamentos que o Governo quer. E daí a necessidade de uma renovação da própria formação do Parlamento, dos mecanismos de formação do Parlamento, nos termos em que o expedir. Círculos uninominais em paralelo com um círculo nacional único representativo. Muito bem. A primeira, a prova de fogo que o PDR irá conhecer, espero eu, serão as eleições regionais da Madeira, que vão ser alguns abril, maio, qualquer coisa por aí. Não sei, que sim, queríamos já estar legalizados para poder concorrer a essas eleições, porque temos uma... Considera um bom balão de ensaio para não é balão de ensaio, nós não andamos a fazer ensaios em política nem em experiências. Nós temos propostas para a região autónoma da Madeira e temos propostas que partem desta ideia fulcral. A autonomia da Madeira e dos Açores, sendo uma conquista dos povos madeirenses e dos povos madeirenses e do açoriano, é sobretudo hoje um património da República. Eu vi e conheci a Madeira nos anos 70 e quem olha para a Madeira hoje não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser o clima, as temperaturas, porque a Madeira hoje é um polo urbano e uma região europeia, das que mais se desenvolveu. Gastou-se muito dinheiro, mas está lá, não há grandes queixas sobre corrupção ou nos gastos. O dinheiro foi gasto e está lá uma obra realizada ao longo desse ano. E, portanto, a Madeira passou de um lugar na cauda do país para um lugar cimeiro no país e um lugar de destaque até na própria União. E isso deve-se à autonomia. E nós queremos que algumas regiões do país, que hoje estão praticamente como estavam há 30 ou 40 anos atrás, olhem para a Madeira. E se calhar teremos que utilizar no continente uma regionalização que explore até dimensões políticas, o aprofundamento da autonomia, da participação das populações na resolução dos seus próprios problemas específicos e, sobretudo, na participação dos benefícios do progresso e do desenvolvimento. Porque hoje há regiões do país que estão absolutamente abandonadas, como a Madeira estava há 40 anos e há 35 anos. E é preciso que essas regiões olhem para os Açores e olhem para a Madeira e vejam o que a autonomia trouxe àquelas duas regiões. E é preciso que haja a coragem de fazer reivindicações idênticas aqui. Não digo que façamos um Estado federal, mas é possível, se calhar, explorar novas dimensões da regionalização. O fundamento da autonomia regional inevitavelmente vai conduzir a uma federalização do Estado? Não é necessário, não é, e nós não temos uma estrutura, digamos, um país com dimensões e com diferenças culturais, diferenças idiosincráticas que justifiquem isso, que peçam um Estado federal. Nós somos um Estado unitário, mas e o Estado unitário
pode admitir mais regiões do que aquelas que hoje existem. Por exemplo, o Algarve pode ter, deveria ter uma experiência, não digo com autonomia igual ou equivalente à das regiões autónomas, mas com já. Sim, mas e quem diz de regiões administrativas, mas com alguma componente política nessa regionalização. O norte do país, liderado pelo Porto, o centro do país, liderado por um dos polos urbanos, por exemplo, Coimbra, Lisboa, enfim, acho que poderíamos fazer e haveria muitos benefícios para essas regiões, para as populações dessas regiões, sobretudo daquelas que estão mais abandonadas hoje. Os vários governos, mas este predominantemente, manifestam um profundo desprezo pelas zonas mais deprimidas do país. O que se passou com a justiça, com o encerramento de tribunais, o que se passou com a saúde, com o encerramento de maternidades, de centros de saúde, o que se passa com as próprias escolas, encerramento de escolas, encerramento de repartições de finanças, encerramento, enfim, tudo isso quer dizer é abandonar o país, quer dizer, o que nos interessa é onde há votos e vocês que se amanhem, fiquem para aí entregues às vossas tradições e ao vosso folclore. E isto não é correto, isto politicamente é muito errado. Um bom resultado na Madeira, doutor? Para quem? Para nós? Para o PDR? Um bom resultado... Eles têm 52 deputados? Um bom resultado para nós é conseguirmos eleger alguns deputados, nós não pomos metas a atingir. Um bom resultado é podermos contribuir para uma elevação da consciência política das pessoas, torná-las mais exigentes em relação aos seus representantes, torná-las mais participativas, combater a abstenção, trazer as pessoas que desacreditaram da democracia, trazê-las para a vida democrática, porque é em democracia que se resolvem os problemas coletivos. Não é com Dom Sebastiões, não é com Messias, não é com Salvadores, é com trabalho e com debate público e com participação na vida pública. Essa é uma falha que eu vivi 4 anos na Madeira e sei do que falo. Quando digo que lá não há debate público, são monólogos. Sim, mas eu quero incrementar e dinamizar a vida política na Madeira, a vida democrática na Madeira e dar contributos, sem preconceitos em relação a ninguém e a nada. A Madeira é o que é, tem a sua história, tem as suas gentes, tem as suas ambições, tão ou mais legítimas do que as de qualquer outro ponto do país e, portanto, há que respeitá-las e contribuir para isso. E, portanto, com madeirenses, com pessoas que queiram dar esse contributo, o PDR espera poder participar, estar legalizado a tempo de participar nessas eleições e dar um contributo para a elevação da consciência cívica e política dos madeirenses e dos problemas. Será a primeira etapa. A segunda etapa são as legislativas. São as legislativas, serão em outubro, penso que... São em outubro. E depois temos as autárquicas. As autárquicas já exigem um esforço. Penso que não tenho a certeza. Há 1 ou 2 partidos que conseguem candidaturas para os 308 municípios e para as 3.000 e tal freguesias que temos. Não sei, não há tarefas impossíveis, será mais difícil, mas nós esperamos ter uma estrutura organizativa que nos permita isso. Pelo menos permite isso pouco. É assim, há duas notas que eu quero sublinhar. A primeira é de que nós apoiamos movimentos autónomos independentes que têm participado na vida autárquica e que têm concorrido à vida autárquica. Nós não olhamos para eles com desconfiança nem com receio, olhamos para eles e saudamos o seu aparecimento, porque eles são a expressão viva e dinâmica da participação cívica dos cidadãos nos seus próprios destinos e corrigem muitos dos erros de um sistema partidário anquilosado e de um sistema partidário que cristalizou em torno dos seus próprios privilégios. A segunda ideia é de que nós privilegiamos na nossa própria organização interna uma perspectiva concelhia. Nós queremos recuperar as antigas tradições municipalistas de Portugal. Mesmo no tempo de grande concentração do poder real, os municípios eram respeitados. E, portanto, os municípios são a grande tradição administrativa do país. Os distritos foram uma invenção, as províncias são outras. Municípios, as comunidades locais, aquilo que os espanhóis chamam os ayuntamientos. Portanto, nós queremos dinamizar essa em torno das assembleias municipais. E daí partir
quando possível, para para uma regionalização do próprio país. Uma lei quadro de regiões, em que as Assembleias Municipais discutam entre si durante 2 ou 3 anos, ou menos, até um mapa regional. Definir um conjunto de regiões e agora escolham, façam vocês as fronteiras dessas regiões, desenhem vocês próprios esses mapas, as Assembleias Municipais. E, portanto, nós somos um partido, se quiser, que temos uma forte vocação autárquica, municipalista. E, enfim, nessa altura já o PDR terá uma estrutura organizativa, com quadros, com núcleos concelhios, que lhes permita concorrer a todos os órgãos autárquicos do país. Só nos falta um órgão. E deixei isso para o fim porque acho que está na hora do dia. Fala-se muito em presidenciais, fala-se muito, basicamente, em Vitória de Teques, Marcelo Rebelo de Sousa por um lado, e mais ninguém pelo outro lado. E eu acho que aqui Marinho Pinto tem uma palavra a dizer. Eu acho que as presidenciais é isso. Não são aqueles que primeiro começam a correr, que os primeiros chegam ao fim da meta. Não são aqueles que mais se promovem ou que são mais promovidos pelos seus amigos ou pelos seus grupos de colaboradores. Que não. A questão das presidenciais é uma questão muito importante. O Presidente da República tem bastantes poderes em Portugal, tem sobretudo uma grande influência. Ele é o garante do normal funcionamento das instituições democráticas e mesmo quando se demite dessas funções, como é o caso do atual Presidente, não tem salvaguardado muito essa normalidade das instituições democráticas, não deixa de ter esse poder e o pode exercer. E, portanto, nós não dizemos sim nem não, nós utilizamos um método que é este, step by step. O partido vai concorrer às eleições legislativas. Depois se verá, nas eleições seguintes, se haverá ou não conveniência de um candidato próprio do partido, se haverá ou não conveniência em apoiar algum candidato que surja. Mas isso será uma questão que só no dia seguinte às eleições legislativas estará na ordem do dia. Dr. Marinho Pinto, agradeço-lhe muito a sua presença, muito obrigado, bastante ilustrativa e pedagógica. Para os nossos telespectadores, cá estamos para a próxima. Espero que tenham gostado do nosso convidado de hoje e carpe diem.